Olá, geração eleita! Meu nome é Thaísa e hoje, nessa semana, eu vou estar dando o vídeo devocional sobre Vivendo o Evangelho, Vivendo o Verdadeiro Evangelho, que é essa série de vídeos devocionais que nós estamos tendo aqui no YouTube. Bem, nessa semana eu vou estar retratando 2 versículos do livro de João que vão estar falando bem sobre viver o verdadeiro Evangelho, viver como discípulos de Jesus. E nós vamos falar sobre o mandamento que o próprio Jesus fez. Esses versículos vão estar no livro de João, capítulo 13, versículo 34 ao 35. Aliás, eu vou estar usando a versão NVI. Vou começar a ler. Versículo 34. Um novo mandamento dou a vocês. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Versículo 35. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Aqui, Jesus nos apresenta um novo mandamento que o próprio nos faz. Não só o faz para os discípulos que estavam com ele naquela época, mas para nós que somos discípulos depois da morte dele. E esse mandamento é: amem uns aos outros, como ele nos amou. Vocês devem amar uns aos outros. Mas por que nós devemos amar uns aos outros? Primeiro, porque ele mandou. E segundo, porque ele, o próprio, fala que essa deve ser uma das maiores características de seus discípulos. Que ele mesmo fala no versículo 35. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos. Ou seja, essa é uma característica que ele mesmo fala que nós devemos ser como discípulos dele. E nisso nós podemos interpretar como... Interpretar não, né? A gente pode levar nossa vida com o amor que ele sente por nós não merecemos. Ou seja, nós devemos amar os outros mesmo eles sem merecer. Por exemplo, uma pessoa te magoou e fez atitudes que você não gostou e por isso você se vê na obrigação de odiar ela. Mas isso não é a atitude que um discípulo de Jesus deveria fazer. Muito pelo contrário, você deveria amar essa pessoa, mostrar o amor de Cristo para ela, independente se ela merece ou não. Porque o próprio Jesus nos ama e nós não merecemos de forma alguma ele nos amar. Porque ele tomou em si os pecados da gente por amor a nós. E nós não merecíamos isso. E nem hoje merecemos. Mas mesmo assim, ele teve esse ato enorme de amor por nós. E por isso também nós devemos ser atos de amor para o próximo. Seja o próximo merecendo ou não. Porque foi isso que ele fez conosco. Já no versículo 35, nós temos a seguinte frase, né? Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Como podemos falar isso de uma forma mais simplificada e mais interpretada? Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos. Nisso, no versículo 35, nós podemos aprender que, com o nosso estilo de vida, se amamos ou odiamos aos próximos, vão denominar se a gente realmente é um discípulo de Jesus. E nisso, a gente pode falar que muitos cristãos hoje em dia, a característica de muitos cristãos hoje em dia, não é o amor, é o ódio. E uma coisa que não devemos ter como discípulos verdadeiros de Jesus. Nós devemos amar os próximos, amar o próximo, mesmo ele tendo nos decepcionado. Porque muitas vezes nós decepcionamos também a Jesus e ele mesmo assim nos ama. Por isso nós devemos compartilhar esse amor com o próximo, para que ele venha conhecer também a verdade do amor de Cristo. Ainda assim, continuando no versículo 35, nós podemos identificar que, pelo nosso estilo de vida,
muitas pessoas vão denominar se nós somos cristãos verdadeiros ou só cristãos de fachada. Por isso, é muito importante você demonstrar amor uns aos outros do que o ódio um ao outro. Porque, como o próprio Jesus disse, nós devemos amar uns aos outros, como a gente está lendo agora. Bem, e vamos pegar ainda nesse versículo 35. Todos saberão que vocês são meus discípulos se vocês amarem uns aos outros. Ou seja, nós devemos praticar essa palavra para que todos saibam que nós somos verdadeiros cristãos. Cristãos que vivem o Evangelho, cristãos que praticam o Evangelho e cristãos que são discípulos de Jesus. Cristãos que amam uns aos outros e propagam esse amor de Cristo do que o ódio alheio ou o julgamento e diversas outras coisas que Deus não se agrada num discípulo cristão. Em base nesses versículos eu faço o devocional de hoje e vou fazer um breve resumo para que vocês possam entender de uma forma mais clara. Nós devemos amar uns aos outros para que os outros possam saber que nós somos discípulos de Jesus e discípulos verdadeiros, porque Jesus propaga o amor e assim também nós devemos propagar o amor, porque Ele nos ama e Ele quer que nós amamos aos outros como Ele nos ama, mesmo se eles não merecem ou se fizeram coisas para nos decepcionar. Nós devemos os amar, porque essa é uma característica de um verdadeiro discípulo. Esse foi o devocional da semana. Eu espero que vocês tenham compreendido a mensagem e que vocês coloquem em prática essa mensagem. Fiquem com Deus e na paz.